Hey! Pastor Alisson do Reino aqui. Eu não sei se sou só eu ou se você percebeu nesses últimos tempos um levante forte contra o ato de dizimar. Eu sei que é um assunto polêmico, que muitas pessoas não gostam de falar, outras dizem assim, já tenho minha opinião definida. Mas você já prestou atenção como o diabo e as pessoas lá fora atacam o dízimo? Não atacam se você jejuar. Ninguém fala, nossa, você está jejuando, como você faz isso? Ninguém fala assim, você lê a Bíblia? Que coisa terrível que você lê a Bíblia. Ninguém critica que você ora. Ou se há críticas a respeito disso, é muito pouco. Mas todo mundo critica quando você fala do ato de dizimar. Bom, só para tirar dúvidas aí, alguns falam o seguinte, já começam falando que o dízimo é da lei de Moisés. Então já vou mostrar que essas pessoas ou são mentirosas ou são desinformadas. Aí eu tenho aqui na tela que antes de Moisés, olha isso aqui, Abraão deu o dízimo. Veja aqui em Gênesis 14, versículo 18, 19. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Tudo isso aqui que você está vendo foi antes de Moisés. Como que o dízimo é uma lei mosaica, como outro dia até aquela cantora lá, aquela Pompeu, não sei o sobrenome dela, né? Não faço questão de saber. Isadora Pompeu, acho que é isso. O sobrenome dela é Pompeu, né? O nome é Isadora. Essa moça outro dia estava falando que o dízimo é da lei mosaica. Mas a gente vê na Bíblia que o dízimo, ele começou ali a ser registrado, pelo menos registrado na Bíblia, com Abraão, antes de Moisés. A gente também vê um registro do dízimo com Jacó. Aquela passagem que ele dormiu com uma pedra por travesseiro, derramou o azeite, fez um voto com Deus de tudo dar o dízimo, antes da lei de Moisés. Então, o dízimo, quando algum desinformado ou mal intencionado falar para você assim, o dízimo é da lei, você manda ele estudar, manda ele ler a Bíblia e parar de falar coisa que ele não sabe. Outra passagem bem conhecida do dízimo, agora já é depois da lei de Moisés, está em Malaquias. Todo mundo conhece essa, não é? Onde diz aqui, Malaquias 3:10, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Aqui tem um mandamento de Deus acerca do dízimo, e que muitas igrejas usam esse versículo para falar a respeito do dízimo. Eu tenho também aqui Jesus, porque há outros que dizem assim, mas o dízimo ele é do Antigo Testamento. Tudo bem que não é a lei mosaica, mas ele é do Antigo Testamento. Aí a gente vai ver Jesus. Vamos ver Jesus falando do dízimo. Você talvez disse assim, essa eu pago para ver. Porque
Porque se Jesus tivesse falado, muita gente estava usando isso nas igrejas. Olha isso aí. Vamos lá na tela. Aqui nós temos Mateus 23, no versículo 23, quando Jesus, ele exortava os fariseus e religiosos, essa turma toda, porque eles rigorosamente davam dízimo, ofertas, mas não faziam outras coisas. Então, pronto. Vamos lá. Aqui em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, olha essa palavra, devieis vem de dever, tá? Você tem um dever, você deve, tá? Por favor, vamos ver a Bíblia como ela é. Devieis, porém, fazer estas coisas, devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Janelinha chata que fica abrindo aí, né? Jesus diz que você deve sim dar o dízimo. Seja da hortelã, do endro, do cominho. Só que você não pode negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus nunca, jamais desprezou o dízimo. Ele está ensinando aqui as pessoas a serem dizimistas, ofertantes. Calma. Eu sei que você deve estar pensando assim: esse pastor só quer dinheiro, está falando isso. Não. Daqui a pouco eu vou te falar onde você não deve dar o dízimo. Tá? Bom, então você não deve dar o dízimo se você não fazer outras coisas que são tão importantes quanto. Jesus assentava-se para ver as pessoas ofertando. Lembra aquela passagem da viúva pobre? Jesus se assentou para olhar as pessoas ali depositarem suas ofertas no gasofilaço. Pois é, Jesus nunca condenou o ato de ofertar, de dizimar. Jamais. Não caia nessa lábia dessas pessoas maldosas. Pastor, mas o título do vídeo é Por que o diabo ataca tanto dízimo? No final aqui eu vou falar para você por que o diabo ataca tanto. Só quero mostrar para você agora mais uma passagem, tá? Mais uma passagem aqui que fala do dízimo também. Mais uma passagem que também fala do dízimo, onde em Filipenses, na tela, Filipenses, a partir do versículo 18, diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou a mão, o que me veio de sua parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, após o recebimento de uma oferta, porque aqui ele está falando de necessidades, né? Ele recebia ofertas, o apóstolo Paulo, sim. Aqui ele recebeu, e ele disse o seguinte, que Deus, segundo a sua riqueza em glória, supriria a necessidade do ofertante, do dizimista que ali o estava ajudando. Então, por que o diabo ataca tanto o dízimo? O porquê, pastor? Essa ira, essa revolta
do inimigo em relação a dízimo, a oferta. Gente, vamos hipoteticamente criar uma situação. Vamos hipoteticamente criar uma situação que os youtubers que criticam dízimo, esses meninos aí que falam de igrejas, essa criançada que está aí criticando todo mundo, consigam chegar ao objetivo deles e ninguém mais vai dizimar, ninguém mais entregue o dízimo nas igrejas. O que iria acontecer com as igrejas? O que iria acontecer com 90%, 95%, 99% das igrejas? Fecharia. Claro que fecharia. Como iria pagar o aluguel, a água, a luz, materiais de limpeza, igrejas de porte grande que tem funcionários? A igreja fecharia. Uma vez que a igreja fechou, o evangelho vai ser pregado de uma forma mais reduzida. Porque porta em porta, ou debaixo de uma árvore, como já até me foi proposto. Pastor, a gente tem que pregar embaixo de uma árvore, não tem que pedir dízimo para pagar aluguel. Eu pago aluguel aqui. E vai aumentar mais ainda esse mês. Por quê, pastor? Por quê? O diabo ataca tanto o dízimo. Por isso. O dízimo é atacado porque as pessoas parando de dizimar, as igrejas fecham, o evangelho vai ter uma queda significativa de alcance. Quem ganha com isso é o inimigo. Agora, onde eu não devo dar o meu dízimo? Eu entendo, sim. Eu entendo que muitas igrejas, infelizmente, pastores, líderes, eles vêm a se valer do dízimo das pessoas para o luxo, para bois, navios, fazendas, luxo em geral. Isso tudo não é só no Brasil, não é uma particularidade do Brasil, das igrejas brasileiras. Isso é no mundo todo. Você tem que observar aonde você entrega o seu dízimo. Se está sendo feito um bom trabalho, se aquela igreja, ela é uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, se o pastor daquela igreja vive de forma que corresponde à igreja dele, você entende, sim ou não? Que corresponde à igreja dele. Você tem que observar os falatórios da mídia, porque tem muitos pastores aí que estão na mídia. E não estão na mídia porque gastaram 1 milhão, 2 milhões, gastaram comprando Bíblia, caixas de Bíblia, não. Estão na mídia não é porque o pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, está na mídia porque comprou 10 ônibus para trazer o povo para a igreja. Não, estão na mídia porque compraram casas, fazendas, gado. Estão na mídia por coisas que fizeram com o dinheiro do povo que não teve mais como esconder. Então, aí se você quer criticar, critica esses pastores, essas igrejas. Não generaliza. Não generaliza. Nem ataca o dízimo, porque você vai estar atacando algo que Deus deixou antes de Moisés, deixou com Moisés e depois de Moisés. Você vai estar atacando algo que Jesus não criticou, você vai estar atacando algo que fortalece a palavra de Deus. Pensa nisto, tá? Cuidado com quem ataca o dízimo. Mas o dízimo é para ajudar o órfão e a viúva. Naquela época, a forma de fazer a obra de Deus, aqui Malaquias fala, era sustentar, para que haja mantimento na minha casa. E também ajudar a viúva e o órfão. Hoje, a viúva e o órfão ganharam outro patamar. As pessoas hoje precisam não só de ajuda material, física, uma cesta básica.
Hoje nós ajudamos com orações, nós ajudamos pagando contas de algumas pessoas. Algumas igrejas fazem isso, não gostam de divulgar, porque qual a pessoa que quer que seja exposto? Olha, você deu oferta e o pastor juntou e pagou uma conta minha, a minha energia. Qual a pessoa que quer passar por isso? Eu já paguei energia de várias pessoas, já ajudamos várias pessoas com mantimento, mas a gente nunca leva à tona. Eu, particularmente, nunca levei no altar e nem vou levar, porque se for para mim receber ajuda para promover outra pessoa, eu não quero essa ajuda, tá? Que faz a tua mão direita, não saiba a tua mão esquerda. Pensa nisso direitinho. Se você é dizimista, parabéns, continua sendo aí na tua igreja, ajudando o teu pastor, que é digno, que vive de forma correta. Você que não é dizimista, que Deus abençoe você. Se você um dia pensar em ser dizimista, procura um lugar que o seu dízimo realmente vai estar sendo investido na obra de Deus e vai ser feliz. Guarda o que tu ouviu nesse vídeo, tá? Ninguém ataca que você está jejuando, ninguém ataca que você está lendo a Bíblia. Atacam quando você ajuda a obra de Deus. Deus abençoe você, forte abraço e até o próximo vídeo.